Você já sentiu como se suas emoções estivessem no controle da sua vida? Como se diante de uma crítica da frustração ou de uma perda, você fosse arrastado por uma onda que não consegue conter? Se sim, saiba que você não está sozinho. Mas também saiba, existe um caminho para nunca mais ser refém disso. Neste vídeo, você vai conhecer 10 lições estoicas poderosas, que uma vez compreendidas e aplicadas, podem mudar para sempre sua forma de sentir, reagir e viver. A sabedoria de Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto pode parecer antiga, mas ela é mais atual do que nunca. E se você aprender isso hoje, não precisará aprender de novo, porque o que é verdade permanece, e o que é prático transforma. Lição 1. Você não controla o mundo, mas pode controlar como reage a ele. A base do autodomínio emocional começa com uma verdade inegociável. Você não controla o que acontece ao seu redor, mas pode sempre controlar como escolhe responder. Essa é a essência da liberdade estoica. Epicteto nos lembra que o que nos afeta não são os fatos em si, mas o julgamento que fazemos deles. O problema não é o trânsito, a crítica ou o imprevisto. É a narrativa interna que construímos sobre isso. Ao entender isso, você para de lutar contra o que está fora do seu alcance e redireciona sua energia para aquilo que realmente importa. Suas atitudes, sua percepção, sua postura. Porque no fim, o verdadeiro poder não está em mudar o mundo. Está em mudar a si mesmo diante do mundo. Lição 2. As emoções são visitantes. Você decide se elas ficam. Sentir é humano. Raiva, medo, tristeza, todos eles batem à porta da alma. Mas como nos ensina Sêneca, o perigo não está em sentir, mas em se apegar ao que nos desequilibra. A raiva, por exemplo, muitas vezes causa mais estrago do que o próprio motivo que a gerou. O estoicismo não prega frieza, mas consciência. Dominar as emoções não é silenciá-las, mas acolhê-las sem deixá-las governar. Elas chegam como visitantes e cabe a você decidir. Essa emoção merece permanecer ou já é hora de deixá-la ir? Lição 3. Pratique o distanciamento, veja de fora, sinta de dentro. Em meio ao caos, Marco Aurélio cultivava um hábito transformador, a visão de cima. Ele se imaginava olhando para si mesmo de fora, como um observador da própria vida. Essa perspectiva cria espaço entre o que acontece e como você reage. No calor da emoção, tendemos a agir por impulso. Mas ao praticar o distanciamento, você não se desliga, você se eleva. Sente por dentro, mas vê de fora. E isso muda tudo. Porque ao observar sem se apegar, você deixa de ser refém das emoções e passa a conduzir com sabedoria. É nesse espaço, entre o estímulo e a resposta, que nasce o verdadeiro domínio de si. Lição 4. Medite todos os dias sobre a impermanência. A vida é feita de ciclos. Tudo o que hoje parece insuportável, amanhã será apenas memória. Dor, alegria, causa ou calma. Tudo passa. Os estoicos nos ensinam a lembrar todos os dias que nada é eterno. E ao contemplar essa impermanência, ganhamos clareza. Não faz sentido se afogar no que é transitório. A serenidade nasce quando aceitamos o fluxo natural da vida. Porque ao entender que até o sofrimento tem prazo, você para de lutar contra o tempo e começa a atravessá-lo com sabedoria. Lição 5. Não reaja no calor da emoção. Espere. Respire, reflita. Quantas vezes o arrependimento vem logo depois da reação impulsiva? A raiva fala alto, o orgulho responde rápido e a sabedoria se cala. Para os estoicos, o verdadeiro poder está em adiar a resposta até que a razão volte a assumir o controle. Quando algo te atingir, não faça nada de imediato. Espere, respire, reflita. Nesse breve intervalo entre o que te acontece e o que você escolhe fazer, existe um espaço sagrado e é ali que mora a liberdade. Liberdade de não ser escravo das emoções, mas senhor das próprias escolhas. Lição 6. A disciplina emocional é construída como um músculo. A serenidade não é um dom, é um treino. Ninguém nasce com autocontrole.
Ele é forjado dia após dia, escolha após escolha. Para os estoicos, a inteligência emocional é como um músculo. Quanto mais você pratica o controle, a paciência e a reflexão, mais forte você se torna por dentro. Cada vez que você escolhe não reagir impulsivamente, cada vez que respira fundo em vez de explodir, você está moldando uma versão mais sábia de si. Porque a verdadeira força não está em vencer os outros, mas em vencer a si mesmo, repetidamente. Lição 7. Não acredite em tudo o que você sente. As emoções são intensas, mas nem sempre verdadeiras. A ansiedade projeta perigos que não existem, a raiva distorce a realidade, a tristeza ofusca a luz do que ainda está de pé. Para os estoicos, sentir é natural, mas seguir cegamente o que se sente é imprudente. A sabedoria começa quando você questiona suas emoções. Reconhece que elas são passageiras e muitas vezes enganosas. Você não é o que sente. Você é quem observa, compreende e decide o que fazer com o que sente. E nessa escolha nasce a sua liberdade interior. Lição 8. A verdadeira força é silenciosa. A força que mais impressiona não é a que se impõe com gritos, mas a que permanece firme em silêncio. Marco Aurélio nos lembra que a melhor resposta ao caos externo é a integridade interna. A melhor vingança é não ser como o seu inimigo. O estoico não revida com fúria. Ele responde com presença, lucidez e autocontrole. Quando todos perdem a cabeça, ele se torna o ponto de equilíbrio. Porque a verdadeira força não está em dominar os outros, mas em ser inabalável por dentro, mesmo quando tudo fora tenta te derrubar. Lição 9. Viva de acordo com os seus valores, não com os seus impulsos. A vida estoica é guiada por uma pergunta essencial. Isso me aproxima ou me afasta da pessoa que eu quero ser? Impulsos vêm e vão, cheios de pressa e desordem. Mas valores são âncoras, firmes, consistentes, confiáveis. Agir com base em princípios e não em emoções momentâneas. É escolher a rota da coerência, da integridade e da verdadeira força interior. Porque no fim, não é o que você sente que define quem você é o que você decide fazer apesar do que sente. Lição 10. Torne-se imperturbável. Ser imperturbável não é ser frio, é ser livre. A verdadeira força não está em fechar o coração, mas em abrir a mente com sabedoria. Na essência do estoicismo, tornar-se imperturbável é cultivar a firmeza interior diante do caos exterior. Não se trata de apagar as emoções, mas de aprender a observá-las sem ser arrastado por elas. Como ensina Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. A dor pode bater à porta, mas cabe a você decidir se ela entra e comanda. Dominar as emoções é o superpoder dos tempos modernos, porque o mundo grita, mas quem é estoico responde com silêncio firme. A inquietação pode rondar, mas não encontra abrigo em quem é inabalável por dentro. Essa é a liberdade estoica. Não reagir por impulso, mas agir com razão. Não se endurecer, mas se elevar. A paz não é a ausência de conflito, é a presença de autocontrole. Conclusão: a dor é inevitável, mas o sofrimento constante, esse nasce da falta de direção, da ausência de consciência e da escravidão aos próprios impulsos. O estoicismo nos lembra: você não precisa ser refém da sua raiva, da sua ansiedade, do seu medo. Você pode observar, compreender e escolher. E a partir dessa escolha, construir uma vida mais firme, mais forte e mais serena. Aprenda isso uma vez e nunca mais sofra da mesma forma. Chamada para a ação. Se alguma dessas lições te tocou, curta esse vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Se inscreva no canal para mais conteúdos como este e continue sua jornada de autodomínio e sabedoria interior. E lembre-se, a mente calma é mais forte do que qualquer tempestade. Domine suas emoções e domine sua vida.